E aí, estudantes da primeira série, tudo bem com vocês? Quem está falando aqui é o professor Gustavo Trevelli e hoje nós vamos falar sobre quantidade de movimento. Vem lá comigo. Queridos, nesse vídeo nós vamos compreender o conceito da quantidade de movimento como uma grandeza vetorial com tendência a ser conservado em sistemas fechados. E também nós vamos calcular a quantidade de movimento para corpos com massa constante em movimento. Beleza? Então, vamos lá. Vamos falar sobre quantidade de movimento. A quantidade de movimento é uma grandeza vetorial determinada pela massa do corpo multiplicada, ou seja, o produto desta, com o vetor velocidade, certo? Então, nós temos aqui que a grandeza é uma definição com o produto, a produto da massa pela velocidade, ok? Como a massa é uma grandeza escalar, o vetor quantidade de movimento será paralelo ao vetor velocidade, tendo a mesma direção e o mesmo sentido. Então, se você for observar aqui, nós estamos trabalhando com duas grandezas, uma delas é escalar e fundamental, e você tem uma grandeza vetorial, que no caso é uma grandeza derivada e vetorial, que é o caso da velocidade, certo? Então, a quantidade de movimento está relacionado com esse vetor velocidade, ou seja, a quantidade de movimento tem a mesma direção e o mesmo sentido dessa grandeza chamada velocidade, ok? Então, nós temos um bom exemplo disso aqui, ó. Você tem um corpo com uma massa, você tem o vetor velocidade aqui envolvido, e esse vetor velocidade está na mesma direção e sentido da quantidade de movimento, certo? E aí a gente pode perceber que a quantidade de movimento, meus queridos, numa forma escalar, ela é Q igual M vezes V. E a sua unidade básica, ou seja, a unidade do Sistema Internacional de Medida ali, ela é a mistura da unidade da massa com a velocidade, ou seja, quilograma vezes metro por segundo. Ok? De boas? Vamos dar continuidade aqui, ó. Vamos dar uma analisada nesse exemplo aqui, nessa situação. Veja nessa primeira situação aqui. Você tem um caminhão, certo? Que tem uma massa, que a massa do caminhão, no caso, é caminhão mais carga. Na situação de baixo, você tem somente a massa do caminhão. Observe essa imagem. Observe que quando o veículo ele atinge a parede, certo? Você percebe que o estrago promovido pelo veículo que tem a carga é muito maior do que com o veículo que não tem a tal carga, certo? Então, o que a gente pode tirar isso de conclusão? O seguinte, quando observamos as situações em que os veículos têm a mesma velocidade, podemos perceber que a força do impacto na primeira situação é maior, pois a quantidade de movimento é diretamente proporcional à massa. Então, como a gente conversou anteriormente, né, a massa ela é um dos fatores que determina a quantidade de movimento. Ou seja, quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento, e nós estamos fazendo aqui uma relação com o impacto, certo? Agora observe essa segunda situação aqui. Nessa segunda situação, percebam que você tem os quatro veículos são iguais, ou seja, você tem o caminhão com a sua respectiva carga. Mas aqui, se você for ver, parece que a velocidade é diferente. Ou seja, a velocidade, por exemplo, do V3 aqui, ela é maior que essa velocidade do V4. Você percebe, inclusive, pelo tamanho do vetor velocidade. Você percebe que a velocidade aqui do 3, ela é maior que a velocidade do 4, certo? E aí vem a questão do impacto. Você percebe que a velocidade também é um fator que determina o impacto nessa relação. Então, você percebe que o estrago com um veículo maior, de maior velocidade, é também maior com relação ao impacto do veículo que está com menor velocidade. Nesse caso, eu mantive a mesma massa. Voltando aqui, ó, olhe para vocês poderem comparar. Aqui você tem um veículo, certo? Que vocês têm a mesma velocidade, eu consigo comparar isso através do vetor velocidade, só que as suas massas são diferentes, certo? E agora, nessa situação aqui, eu percebo que eu tenho um veículo com maior velocidade, que é o V3 aqui, por causa que o vetor velocidade dele é maior, mas a mesma massa, porque eu consigo analisar pela questão da carga envolvida. Então, qual é a conclusão que nós tiramos em cima disso? Vamos lá. Observando as situações em que os veículos têm a mesma massa, podemos perceber que a força do impacto na segunda situação é maior,
pois a quantidade de movimento é diretamente proporcional também à velocidade. Então, nós temos duas relações. A massa está diretamente proporcional com a quantidade de movimento e a velocidade também está relacionada com essa quantidade de movimento. Beleza? Então, eis a questão. Então, a quantidade de movimento está relacionada com a força de impacto? Resposta, com certeza, sim. E nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, certo? Vamos lá. Para a gente poder ver como é que está a situação de vocês, vou fazer alguns exercícios aqui. Ao total, vou fazer 3 exercícios. Ele fala assim, um ciclista de massa de 80 kg pedala ao lado de seu aprendiz, de massa igual a 60 kg. Ambos pedalam com a mesma velocidade, sendo de 3 metros por segundo. A pergunta é, qual a velocidade do aprendiz deverá atingir para possuir a mesma quantidade de movimento de seu mentor? Eu vou dar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente responde essa questão. E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Show de bola aqui, né? Vamos lá. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é dar uma observada nos dados que eu tenho. Eu tenho aqui o seguinte, a primeira coisa que eu percebo é que eu tenho a massa do mentor e a sua velocidade. Por que eu faço isso? Porque se for observar, a conexão que a gente tem aqui é que a quantidade de movimento do aprendiz é a mesma do mentor. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a quantidade de movimento do mentor e, a partir disso, vou determinar a velocidade do aprendiz. Então, fazendo isso aqui, o que a gente tem? Quantidade de movimento do mentor vai ser igual a massa vezes a velocidade. Ou seja, quantidade de movimento do mentor vai ser igual a 80 vezes 3.
e a quantidade de movimento do mentor vai ser igual a 240 kg por metro por segundo. Esse valor tem que ser o mesmo do aprendiz. Então, eu venho para cá. Então, vai ser a mesma formulazinha, praticamente. A quantidade do mentor vai ser igual ao aprendiz, que vai ser igual ao massa vezes a velocidade. A diferença é a questão da massa. A massa deles são diferentes. A do mentor é 80 e do aprendiz é 60. Então, se você fizer o cálculo aqui certinho, vai ficar 240, que é o valor que eu tinha achado antes, é igual a 60 vezes V. Passar dividindo para o outro lado, a velocidade dele será de 4 metros por segundo. Por que metros por segundo? Porque a quantidade de movimento do mentor está em quilograma por metros por segundo. Beleza? Vamos lá, para mais uma aqui. O segundo exercício. Um satélite artificial A descreve um movimento circular e uniforme ao redor da Terra, conforme a representação a seguir. São chamados satélites, muitas vezes eles podem estar se movimentando junto com a rotação da Terra, são chamados de geoestacionários, certo? Então, normalmente, esses satélites eles têm em módulo a mesma velocidade. Ok. Analisando as afirmativas a seguir, e responda se elas são verdadeiras ou falsas. Primeira alternativa, primeiro item. A quantidade de movimento do satélite é variável? E segunda, certo? Aqui é para vocês perguntarem se é verdadeiro ou falso o negócio. E o segundo item, o item B. O modo da quantidade de movimento é variável? Eu vou dar um tempinho para vocês poderem responder essa questão e daqui a pouco a gente volta para discuti-lo. E aí, meus pimpolhos? Não caíram na pegadinha dos vetores?
Lembre-se que quantidade de movimento ela é vetorial. Se eu mudei a direção ou mudei o sentido, não importa se eu mudo os dois ou apenas um desses, significa que mudei a quantidade de movimento. Então, quer dizer que ela não é a mesma. Eu só posso comparar se uma grandeza física que é vetorial ela é igual a outra, desde que ele esteja o mesmo módulo, ou seja, o mesmo valor, a mesma intensidade, mas também tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, certo? Lembre-se disso. Então, olha aqui. Será que o item A aqui, a quantidade de movimento do satélite é variável? Certo? Então, se você for analisar aqui, a resposta é correta. Apesar da velocidade em módulo seja constante, existe mudança de velocidade, do vetor velocidade. Ou seja, apesar da velocidade do sistema ele ser constante, a gente percebe que o vetor velocidade ele acaba mudando ao longo do movimento em torno da Terra. Então, sim, a quantidade de movimento ela é variável por causa que eu estou mudando a direção e o sentido desse vetor velocidade, ok? Bem, item B. O modo da quantidade de movimento é variável? A resposta é incorreta. Por quê? Pois o modo da quantidade de movimento depende apenas do modo da velocidade e do valor da massa. E nesse caso, não existe mudança. Então, o que a gente está fazendo aqui, meus queridos? Muito simples. Eu estou analisando de maneira diferente. Eu estou analisando, quando eu analiso quantidade de movimento, eu tenho que pensar em vetor. Mas quando eu analiso em módulo, eu tenho que analisar apenas o valor. Então, como a velocidade ela é igual e a massa não muda, quer dizer que em módulo, certo? Em módulo, a quantidade de movimento permanece a mesma. Mas no sentido vetorial, não, no sentido vetorial existe mudança. Beleza? Então, vamos lá. Para mais um exercício para ver se vocês estão espertos aí. Ó. Exercício 3. Um corpo de massa igual a 0,5 kg realiza um movimento retilíneo uniformemente variado, obedecendo a função V é igual a 2 mais 5 vezes T, onde V é medida em metros por segundo, ou seja, é a velocidade, e T é em segundos, ou seja, T está relacionado com o tempo, um instante. Determine a quantidade de movimento no instante 7 segundos. Lembre-se da equação da quantidade de movimento. Lembre-se para não cair na pegadinha das unidades do Sistema Internacional de Medida. Eu vou dar um tempinho para vocês resolverem e daqui a pouco a gente volta aqui.
E aí, meus queridos, conseguiram resolver a questão? Não caíram nas pegadinhas de unidades aqui? Deram aqueles conferes na unidade? É importante isso, hein? Sempre confira para ver se elas estão batendo. Então, a primeira coisa que ele pede aqui é a quantidade de movimento desse objeto no instante de 7 segundos. Só que nós temos um problema. Nós não temos a velocidade no instante de 7 segundos, mas nós temos a equação que descreve qual é a velocidade em qualquer instante que eu coloque ali, que é essa aqui. Velocidade é igual a 2 mais 5 vezes t, certo? Então, t de tempo. Então, fizendo substituição, nós temos o seguinte, tirando os dados. Nós temos o tempo, que é 7 segundos. Nós temos aqui a equação que foi descrita para nós ali em cima. Então, eu vou fazer a substituição. Vai ficar v igual a 2 mais 5 vezes t. Substituindo o t por 7, eu vou ter v igual a 2 mais 5 vezes 7. E, resolvendo, velocidade vai ser igual a 2 mais 35. E, finalmente, eu chego que a velocidade no instante 7 desse nosso amigo, ele será de 37 metros por segundo. Ok? E agora, eu vou vir ali e tirar outra informação, que é a massa. A massa, ele falou para mim aqui que é 0,5 kg. Então, analisando aqui as unidades, eu percebo que aqui está tudo de boa, certo? Está em quilograma e aqui está em metros por segundo, tá? Suave também, está bem tranquilito. Então, a partir de agora, vamos resolver. Então, eu vou ter ali a quantidade de movimento é igual a massa vezes a velocidade. Se eu fizer a substituição deste, ou seja, vai ficar Q igual a 0,5 vezes 37, aí eu chego na resposta, que é 16,5 kg vezes metros por segundo. Resposta final que ele pediu para nós aqui. Show de bola, né? Então, vamos lá. Nesta aula, nesse vídeo, aprendemos que a quantidade de movimento é uma grandeza pertencente a qualquer corpo com movimento. Ela está relacionada diretamente com a massa e com a velocidade. E para calcular a quantidade de movimento, precisamos multiplicar a massa de um corpo por sua velocidade. Meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais!